Bem-vindo todos. E eu acho que para a gente começar a falar do futuro e como o futuro chegou, eu queria que cada um explicasse o que é o futuro da mobilidade para vocês e como as respectivas empresas estão fazendo um papel nesse futuro da mobilidade. Vamos começar dessa forma. Pode começar, por favor. Pessoal. Pessoal, boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando algumas ideias com vocês. Eu sou da IBM e trabalho na área de Watson IoT, que é Internet das Coisas com computação cognitiva. Como que a gente vê o futuro de mobilidade? A gente vê no conceito de cidades inteligentes. Então, a mobilidade como parte desse macro contexto que a gente tem dentro de uma cidade, e a gente começa a falar também em multimodal, né? Então, uma das coisas que a gente tem visto ao redor do planeta, principalmente Europa e Estados Unidos, o automóvel sendo conjugado com outros meios de transporte, fazendo parte de um contexto maior de mobilidade. Legal, legal. Helder? Vamos lá, boa tarde a todos, obrigado pela oportunidade. É uma honra e muita responsabilidade de estar aqui, né? Mas vamos lá. Rapidamente, a RideCell, que é a empresa que eu estou aqui representando nesse momento, é uma empresa de software investida pela BMW, provendo ferramentas para carro compartilhado, carona compartilhada e no caminho da autonomia, né? E para a gente já botar uma pimentinha aqui para a gente conversar, quero ouvir muito meus colegas aqui. Assim, em primeiro lugar, tem no título lá, a parte do carro conectado. Todo carro está conectado ou pode estar conectado da maneira mais simples possível. O que a gente faz com isso que é o infinito, né? O infinito e além aí. Então, a gente tem excelentes coisas a respeito. No caso da RideCell, como eu comentei, a gente utiliza essa conectividade para criar mecanismos para utilizar mais o ativo veículo, né? Futuro de mobilidade, em relação a veículo, cada vez mais é a tal da mobilidade como serviço, é o veículo como serviço, né? Definitivamente a propriedade de veículo está despencando, né? A propriedade de pessoa física, né? Os milênios não têm interesse em ter carro mais, eu tenho 2 filhos nessa faixa etária, não tenho o menor interesse, incrível. Enfim, então isso é uma realidade, mas tampouco é uma panaceia, né? Porque são conquistas passo a passo que a sociedade vai ter que se acomodar, e quando a gente fala de autonomia em particular, a situação fica mais complicada ainda. E sobre autonomia eu vou falar rapidamente, não sei se antes aqui já foi comentado em outros painéis, mas que eu até peguei uma cola aqui na Sociedade de Engenharia Automotiva, que existem 5 níveis de autonomia. Às vezes nós tendemos a esperar que um dia vai acordar e vai ter um monte de carrinho passando na frente sem motorista e tal, né? Vai ter esse dia, mas não vai ser um dia que você vai acordar, né? Mas tem lá os 5 ou 6, se vocês preferirem, níveis de autonomia, que a gente pode comentar ao longo do debate, se necessário for. E eu digo 6 se preferir, porque o 0º é nenhuma autonomia. Então, mas está aí. Em resumo, para começar a provocar isso aí que eu queria comentar. Legal. Boa tarde, pessoal. Bom, alguém tem que conectar isso tudo, né? E aí, basicamente, o carro conectado ele precisa de telecomunicações ou conectividade que propiciem que esses veículos consigam estar conectados ao usuário e, obviamente, a outras ações. E é isso que a Vodafone quer. A Vodafone busca, né, através da sua empresa de IoT, que é da qual eu faço parte, prover a conectividade específica para carros, devices e cidades, né? E aí a gente não fala só do que a gente conhece hoje, como 2G, 3G, 4G, mas também em outras soluções, como, por exemplo, soluções de LoRa, Sigfox, NB-IoT, ou seja, outros tipos de conectividade que, diferente do que o usuário tem hoje, possam conectar carros, coisas e pessoas. Então, acho que essa que é a ideia que a Vodafone tem. Legal, legal. Boa tarde. Bom, eu sou o responsável por inovação na Embraer e fui eu que implementei a Embraer do Vale do Silício e também fiz a criação do projeto do veículo aerotônomo junto com o Uber. Então, naturalmente, falando de Embraer, eu vou trazer a parte aérea para a conversa, tá? Então, se você me falar no futuro, eu não consigo predizer o futuro, eu posso dizer o futuro que nós estamos construindo. Então, nós estamos construindo um futuro que vai utilizar mais o espaço aéreo para transportar pessoas.
E nesse futuro vai ser conectado, muito conectado com os carros autônomos, muito conectado com os carros que não são autônomos, muito conectado com o tuk-tuk autônomo, logo, logo ele vai chegar por aí. Então, isso não é algo super tecnológico e é muito democrático, que eu acredito que vem. E essa mudança de transporte aéreo, a gente acredita numa mudança do cenário urbano, porque com o advento do uso do espaço aéreo e com o advento do carro autônomo também, a gente prevê uma diminuição dramática na necessidade de trânsito no solo. E uma mudança dramática também em urbanização, em onde que as pessoas podem morar pela velocidade que eles vão poder se locomover. Isso se adiciona ao multimodal que foi comentado aqui no começo. Legal, legal, ótimo. Então aqui já dá uma visão para a gente começar a falar do futuro. E apesar de esse carro ser uma startup, eu sou bastante pé no chão e gosto também de ser um pouco provocativo. Helder, essa pergunta vai para você. Nos últimos 2 dias a gente escutou falar bastante de car sharing e de que faz muito sentido, que é a proposta mais eficiente para as empresas. Para mim, car sharing no Brasil é quase que nem caviar, né? Nunca vi nem ouvi, nunca vi nem comi, só ouço falar. Se é tão eficiente, por que não está todo mundo usando car sharing hoje? Legal, muito obrigado. Eu acho que, assim, a gente precisa tomar cuidado com tudo que é inovação tecnológica, na sua real aplicabilidade no mundo real. Então assim, car sharing em Portland, Oregon, funciona que é uma maravilha. Austrália funciona que é uma maravilha, porque as pessoas não têm a tendência a destruir o patrimônio alheio para falar da coisa mais simples do mundo e tal. Então, tentar replicar esse modelo simplesmente em países em desenvolvimento, em países, digamos assim, dessa periferia econômica, é muito arriscado. Então, a gente vê aí as iniciativas, Zascara, Urbano está aqui fora e tudo. São iniciativas, assim, pioneiras, valentes, essa que é a verdade, e tal, e que tem lá as suas preocupações para resolver. Não obstante, carro compartilhado é mais do que alocação por hora, né? Então, eu estava comentando com alguns colegas aqui fora, por exemplo, para gestores de frota, só para citar um exemplo aqui. Gestor de frota, carro-função, todo mundo sabe o que é isso. Um camarada vendedor recebe o carro da empresa para trabalhar de segunda a sexta. Sábado ele fica com o carro em casa, domingo o carro em casa. Abastece sábado, abastece domingo, faz isso 3, 4 anos, sai da empresa e diz que trabalhou sábado e domingo. Tem um problema legal que é resolvível, mas dá trabalho, etc, etc. A mesma ferramenta que os operadores de car share podem utilizar para, enfim, operar no modo tradicional por hora, é uma ferramenta que você pode dizer assim para o teu funcionário: cara, você vai alugar um carro de mim, da minha empresa. De 7 da manhã às 7 da noite, é gratuito. Qualquer coisa, de segunda a sexta. Qualquer coisa fora disso, você vai me pagar 10 centavos por quilômetro rodado. Então, essa é uma aplicação que vem de dentro dessa tecnologia, que faz muito sentido num país como o Brasil, por exemplo, né? E outro, enfim, carros compartilhados em campos e por aí afora. Então, assim, a gente precisa, como brasileiros, como latino-americanos, enfim, como periférico, e não é demeritório que eu estou falando, não, é uma realidade, né? A gente precisa entender que a tecnologia está aí, mas a gente tem que entender qual é a real demanda e qual é a real oportunidade para encaixá-la, né? Então, acho que tentei responder aí a provocação, que foi muito boa. Obrigado. Legal, legal. Então, você está falando de tecnologia e esse é um ponto interessante, né? A gente fala de carros conectados, a gente fala que a Europa está com um programa para até 2020 que toda a sua frota seja conectada, e a gente fica pensando, mas de onde que vai vir toda essa conexão, toda essa internet, se o que eu estou reclamando hoje é da minha conexão do WhatsApp do celular? Qual é o papel aí da Vodafone nesse meio? E como que você vai garantir que, se todos os carros estiverem conectados, eu quero mais é saber se meu WhatsApp e meu Facebook estão funcionando? Essa pergunta é ótima e é engraçado que eu recebo ela constantemente, né? Porque o usuário, muitas vezes, ao tentar acessar o celular, o WhatsApp, Facebook, ele sofre muito, né? E aí, trazendo um pouquinho do que o Helder falou, né? Essa até 2020, aonde? Na Europa? Será? Honestamente, a gente vê muito isso acontecer lá, mas existem barreiras, né? Então, eu dou um exemplo rápido. Vou pegar a Suécia, por exemplo, rápido aqui. Nem todo sueco está disposto a pagar o seguro através do seu uso. Ele não quer ter ali o seguro baseado no uso dele, porque ele gosta de dirigir rápido, de repente.
Isso se aplica também ao Brasil em termos de conectividade. O tema conectividade não depende só da operadora de telecomunicações, depende de um ecossistema completo. Porque ter o carro conectado não é basicamente você conseguir ouvir o seu rádio pela internet, mas na verdade conseguir de repente comprar uma música pelo teu Spotify, acessar um serviço, por exemplo, do bombeiro, da polícia. Será que isso é uma realidade para a gente? E qual o papel da operadora nisso? Desenvolver novas formas de comunicação. Utilizaremos o 4G para fazer isso? Provavelmente, mas já tem uma discussão. E o 5G? Nós nem começamos a rentabilizar o 4G, estamos falando no 5G. Então, o que a gente vê é que vai exigir uma demanda de coparticipação de OEMs, de operadoras, de desenvolvedoras, de OTTs, para conseguir cobrir um país, por exemplo, como o Brasil. É quase impossível você conseguir rentabilizar, você ter uma infraestrutura, por exemplo, numa cidade de 4 a 5 mil habitantes. Mas quem disse que o teu carro ou você numa viagem não vai até essa cidade? E quando você estiver lá, você não vai utilizar esse serviço? Se for só a operadora, não faz muito sentido, né? Essa conectividade ela depende de operadoras, OEMs e principalmente OTTs, que vão ter os seus serviços compartilhados e comprados dentro desses veículos. Legal, legal. A gente acabou de ver, nessa linha do que você está falando, que precisa do ecossistema como um todo. Palestra anterior falou, né, que o Smart Cars é parte daquele Smart City. Né? E acho que isso o Fábio entende bem e sabe comentar um pouco de qual que é o papel da IBM na criação aí dessas Smart Cities e como que isso vai afetar o gestor de frota ou até as empresas de qual a frota é grande parte aí da movimentação e dos custos da empresa. A IBM começou com o conceito de Smart Cities mais ou menos em 2008. Então, ela começou a falar de cidades inteligentes e naquele tempo ela já falava de 3 fatores principais, né? Uma instrumentação, interconexão e inteligência, né? Então, a criação dessa cidade inteligente, ela se faz com esses pontos, esses agentes dessa cidade, seja um automóvel, seja um ônibus, seja o nível de água que tem um rio, a chuva, a precipitação de chuva que está vindo, esses objetos, esses componentes dessa cidade interligados e gerando dados. Então, nós, né, na IBM, a nossa CEO mundial, ela fala que os dados são os novos recursos naturais da economia. Né? Então, trabalhando dados, eu consigo gerar insights, eu consigo gerar conhecimento e eu consigo ser mais eficiente. Então, a visão da IBM para cidades inteligentes, aproveitando os automóveis, os veículos e todos esses agentes, essa geração de dados e essa análise desses dados com geração de valor para que ações possam ser tomadas e a gente possa melhorar cada vez mais as cidades onde que nós vivemos. Legal. Eu quero daqui a pouco mudar o tema de carros, porque a gente sabe que mobilidade já é muito mais do que isso. Mas já que o Sandro falou que ele ia falar só da parte voadora, eu quero falar uma opinião minha que eu tenho sobre o futuro dos carros. Eu acho que a indústria automotiva vai estar cada vez mais na mão de empresas e não de indivíduos. E com isso, a indústria como um todo vai ser muito parecida com a indústria que você conhece bem, a indústria aeronáutica, onde as pessoas, os usuários, vão acessar os veículos para se transportar de ponto A a B. E os veículos vão estar na mão das empresas, que vão focar em como que eles vão redear o custo da manutenção e do combustível e como que eles vão entregar um user experience, uma experiência boa para os condutores. Nisso, eu acho que a Embraer está mais bem preparada do que muitas empresas automotivas para operar nesse setor. Você acha que eu estou viajando ou qual a sua opinião sobre isso? Concordo 100% nisso. Um dos fatores que nos inspirou a trabalhar o táxi aéreo foi exatamente conhecer o que estava acontecendo com os carros autônomos. Os carros autônomos eles são preparados para mudar completamente a experiência, a nossa experiência, inclusive de voo, né? Algumas vezes nós vamos escolher não voar, porque eu posso pegar um carro autônomo para ir daqui para o Rio. Ele vai ser mais rápido do que ir até Congonhas, pegar o voo, descer em Santos Dumont e pegar o táxi lá. Então, muitas vezes isso vai acontecer e, obviamente, isso vai ficar na mão das empresas. Realmente, isso diminui. Nós entendemos que vai haver uma diminuição dos ativos em todos os modais de transporte progressivo nas próximas décadas. Legal, ótimo ponto, ótimo ponto.
Deixa eu botar um pitaco, que eu acho muito legal isso que você está falando, porque eu comentei no início essa questão da mobilidade como serviço e tudo, a cabeça vai mudar. Quer dizer, assim, agora, dizer assim, eu tenho um carro para ficar bacana, ficar bonito na foto e tal, isso já era, isso está indo embora, né? Então, a questão é como é que eu faço de ir do ponto A para o ponto B, em todos os modais, né? E tal. E aí, não quero roubar o teu thunder aí, não, mas eu li recentemente que para as empresas envolvidas com autonomia nos Estados Unidos, né, a preocupação número 1 deles nos Estados Unidos é uma tal de infraestrutura. E nós? Exatamente, exatamente. Acho que esse é um dos maiores gargalos que a gente tem, né? A gente olha lá fora, a gente fala de Suécia, a gente fala de outros países mais desenvolvidos, e eu acho que é chover no molhado a gente dizer que o Brasil é sempre o país do futuro. Mas talvez é a infraestrutura que vai fazer com que a gente seja um dos últimos países a chegar no futuro da mobilidade? Eu acho que é muito provável, porque existe... Vodafone, conserta isso. Então, existe uma dificuldade muito grande que dificilmente é debatida, né? Então, alguém tem ideia de quantas licenças, por exemplo, são necessárias para você instalar uma antena? Só uma ideia. São quase 20. Só uma ideia. E você tem IBAMA, tem uma série de... Você tem diversos órgãos que precisam te dar uma licença. O segundo como eu falei, existe um negócio chamado rentabilidade, que tem que acompanhar a inovação. A inovação por si só, se você não conseguir alimentar uma cadeia como um todo, ela não se sustenta. Então, se eu não conseguir rentabilizar, ter essa estrutura para todas as localidades, sim, a gente vai ter um impacto, né? E eu acho que tem uma questão tributária também envolvida, né? Não só para telecomunicações, como a cadeia como um todo. A gente vem discutindo, por exemplo, a lei do IoT há praticamente 4 anos, né? E agora, recentemente, nós chegamos ao que seria uma primeira versão desse modelo, mas mesmo assim, pelo que podemos ver, não atende muito, né? Então, o que a gente vê, principalmente pelo que a Vodafone tem feito lá fora, é realmente a coparticipação. É você conseguir achar outras tecnologias de comunicação que não somente rede GSM para conseguir distribuir esse tráfego. Caso contrário, você não consegue cobrir, por exemplo, o Brasil. Você não vai conseguir cobrir. E vai ser uma limitação. E mesmo com todas as limitações, o Brasil hoje é o terceiro maior mercado de M2M/IoT do mundo. Né? A quantidade de conexões que nós temos é absurda. A quantidade de empreendedores que nós temos nesse segmento é absurda. Então, tem muito do que nós temos que fazer também para pressionar, principalmente a esfera governamental, para ter um melhor desenvolvimento desse produto. Isso é fato. Legal. Não, acho que faz total sentido e isso que acho que está incomodando muitos brasileiros que não veem a evolução e não tem os dados tão claros quanto você tem. Uma pergunta aqui, a gente está falando tem muitos gestores de frota aqui presente. E a gente tem, o Parar aqui comemorou aqui os melhores fleet managers que tem aqui no Brasil. E eu tenho uma opinião muito forte de que o papel do gestor de frota vai terminar. E os gestores de frota que continuarem com a cabeça que eles vão gerir a frota, vão morrer na praia. Hoje em dia, cada vez mais você tem que virar um gestor de mobilidade. Porque a dúvida é, qual que é a forma mais eficiente de você se deslocar de ponto A a B? Então você tem que parar de pensar talvez em qual que é o seu TCO, o seu Total Cost of Ownership do seu veículo, e sim qual que é o seu custo total da mobilidade. Qual que é a forma mais eficiente de se deslocar? E aí a gente passa por veículos, a gente passa por carros compartilhados, por Uber e a gente passa talvez por carros voadores, quem sabe algum dia. Vocês acreditam que o papel do gestor de frota vai morrer? E como que vocês estão vendo o papel do gestor de mobilidade no futuro? E as suas empresas, como que elas estão ajudando essa visão? Bom, vou arriscar começar, porque não é mole. Bom, com relação ao papel do gestor de frota em si, pode ter aí uma questão semântica que eu vou preferir evitar aqui. Eu não me sinto muito preparado para responder. Não obstante, como eu estava comentando agora há pouco, eu acabei escapando. Quer dizer, se nós não teremos o carro, se nós não teremos o nosso próprio meio de transporte, de quem será esse meio de transporte? Tá certo? Então, eu tenho certeza, porque a tendência é essa, que meus colegas da Urbano, da Zascar, etc., eles estão entrando nesse mercado, porque lá na frente,
existirá uma frota de veículos autônomos com roda, com asas, com, enfim, rotativas, o que seja, mas que alguém vai ter que cuidar dela. Alguém vai ter que maximizar esse ativo, tá certo? Vai ter que transformá-lo num serviço, que é o teu ponto, Fernando. Né? Então, assim, o papel desse gestor, desse produto, esse cara vai trocar óleo e tal, não sei, mas assim, o gestor desse produto realmente está flipando, está virando radicalmente em direção a como que eu movo esse grupo de pessoas do pontos A aos pontos B de cada uma delas, né? Então, como é que eu maximizo tudo isso com a frota que eu tenho, enfim, com o custo, com as condições de contorno, né? Quanto tempo eu tenho para chegar em Campinas, certo? E o outro para chegar em Paulínia, como é que eu faço esse negócio? Então, essa confusão, né, é o papel do dono desse produto, que se ele não estiver olhando, ele ou ela, se não estiver olhando com essa ótica, aí eu meio que estou inclinado a concordar contigo, que não sei se vai morrer, mas vai ficar ultrapassado. Posso concordar com você aqui? Então, assim, eu aqui já concordando, o gestor de frota, como hoje, ele tende a desaparecer. É claro que é gradual, em especial no Brasil, é gradual ainda, mas tende a desaparecer. O que a gente começa a ter é um tipo de empresa que vai vender as horas. Ele vai vender as horas para levar carga, ele vai vender as horas para levar pessoas, ele vai vender as horas para aplicativos, que são gestores de mobilidade. E são aplicativos de carga de pessoas, de envelope, o que for preciso. Né? E além disso, ele vai gerenciar na frota dele todo o espaço vazio. Então, o que a gente vai ter é o ativo superutilizado. É isso aí. Isso é uma mudança que vem logo, ela não vai demorar muito tempo. E de fato é interessante, né? Fora isso, ainda tem a convergência dos dados que você coleta hoje caindo em Apple Car, Android Auto. Então, ele vai coletar esse monte de dados. E algumas empresas, por exemplo, acho que eu li hoje de manhã, se eu não me engano, especializadas e realmente superutilizar o ativo, como, por exemplo, caminhoneiros. Né? Pela estimativa que foi dada na entrevista, 40% do tempo eles passam rodando vazios. E o cara queria linkar uma ponta à outra. Então, eu não sei se vai morrer. A forma que talvez ele venha a ser otimizado. É uma nova forma de trabalhar em cima dos ativos que nós temos hoje. Acho que o caminho não seria não matar, é adaptar, né? É convergir para uma nova realidade. E eu queria falar que a gente está falando de mobilidade individual, mais ou menos aqui. Daí, quando a gente fala de mobilidade no contexto das cidades inteligentes, eu tenho que gerir esses dados, gerir essa mobilidade como um todo, né? Então, como que as pessoas estão se deslocando dentro de uma cidade, como a carga está se deslocando dentro de uma cidade. E aí, eu não sei se eu vou ter um gestor... eu não sei se eu vou ter um gestor de frotas, mas eu vou ter a gestão dos dados de mobilidade. Aí eu já exponencio isso para uma... Legal, né? Como você conecta com diferentes players do setor para criar um ecossistema, né? Na Easy Cars a gente ajuda um pouco essa mudança do gestor de frota para o gestor de mobilidade, fazendo um pouco disso, e acho que é muito legal que vocês compartilham dessa visão também. A gente tem conversado aqui sobre um pouco da mudança de cultura que é necessária, mas também tem um lado que é política. A gente viu isso acontecer aqui no Brasil com a falta de ferrovias que a gente tem, e a gente viu isso acontecer com outros lobbies que aconteceram ao longo do tempo. Vocês acham que o principal problema hoje, de a gente chegar nesse futuro, é mais político, é mais cultural, ou é que as empresas estão tendo uma dificuldade de provar que isso vai doer no bolso delas no futuro? Qual que é a visão de vocês? Eu queria começar com um exemplo da cidade de Munique, onde está a sede de internet das coisas da IBM. Ali, por exemplo, em determinada zona da cidade, se o índice de poluição subir, eles eles não deixam os carros entrarem lá, né? E aí eles têm que desviar o tráfego e fazer outra... Então, o que acontece? Isso é uma mobilização da sociedade exigindo melhores condições, melhores qualidade de vida. Quando ela exige isso, o governo também tem que investir numa infraestrutura que permita que aquela cidade se readeque às necessidades da população. E, da mesma forma, as empresas que têm os seus produtos, os veículos e as empresas de mobilidade em geral,
que elas invistam também em tecnologia que diminuam os poluentes, assim vai. Então, tem, não só do governo, né, um apoio, um incentivo para que esse ecossistema, né, de investimentos em novas tecnologias se realize, mas também da sociedade como um todo, exigindo, né, melhores condições nesse sentido. Eu totalmente de acordo. Eu não sei se existe um termo em português muito claro para o tal do policy making, né? Que a gente traduz fazer política, mas a gente fica achando que fazer política é sentar no balcão e falar, me dá um cargo lá na Eletrobras, que eu deixo passar a Previdência, coisa e tal. E não é isso, né? Na verdade, infelizmente, a gente sabe, estou chovendo no molhado, mas os nossos queridos legisladores não têm essa competência, na sua grande maioria, infelizmente. Essa mentalidade de propor fundamentos de política, né, industrial, de política social, de política de impostos, que foi comentado aqui. Quer dizer, o Brasil, por exemplo, é um dos poucos países do mundo que taxa tão alto infraestrutura. Eu também trabalhei em telecom muitos anos e tal. É um absurdo. Você vai importar uma torre lá que já cobra, sei lá, 40%, 50% de IP. É ridículo. É ridículo. Enfim, infraestrutura. Mas, enfim, então a gente é muito fraco nisso. Mas também eu acho que é muito relevante a gente ter muita clareza da nossa realidade, né? E aproveitar o que tem pronto, né? E não cegamente, porque não dá. A gente não tem a infraestrutura que a Alemanha tem. Né? Isso que você comentou é política. Definiu lá o índice de CO2 na atmosfera, um objetivo até 2020, até 2030, lá sei eu, e ecossistema te vire, entregue esse nível de CO2. Né? Então, ou seja, política, no sentido de proposta, e também nós que atuamos na área, propor soluções, não goela abaixo, mas aquelas que, de fato, podem modelar um sucesso de um negócio aqui nas nossas terras. Legal. A gente tem mais 3 minutos aqui. Eu queria aproveitar que o Sandro está aqui, que ele está fazendo a ponte lá com o Vale do Silício para criar o carro voador junto com a Uber. Né? Isso aí é um dos projetos mais incríveis que eu vi aí ultimamente, e eu descobri isso com um sócio meu que mandou esse vídeo, e ele falou, mas isso nunca vai existir, né? E eu falei, e o meu contra-argumento foi, a gente já tem aqui em São Paulo a maior frota de helicópteros do mundo, por que isso não vai acontecer? Eu queria que você contasse um pouco para quem está aqui, um pouco desse futuro que já chegou, o que está chegando, e resumir aí o que você vê desse serviço e entre outros serviços que vão definir o futuro da mobilidade. É interessante, né? O ceticismo das pessoas vem pelo nome. Carro voador não é carro voador. Tá? Não é carro voador. Esse veículo que vem, ele está na intersecção entre um helicóptero, um drone e um avião jato. Então ele tem a segurança... Carro voador é mais fácil. Ele tem a segurança... ele não tem o nome ainda, mas ele tem a segurança de um jato. Então, a mesma segurança dos jatos, ele tem a flexibilidade de um drone, tá? E a versatilidade do helicóptero. Então, assim, ele vai se parecer muito... Quando vocês virem no ar, vocês vão se lembrar disso hoje. Por que isso vai virar uma realidade no Brasil? Quando? Por que e quando? Aqui no Brasil, em especial nas grandes cidades, vai virar muito rápido. Quando eu não consigo responder ainda, tá? É na década que vem, mas eu não sei exatamente que ano que vai acontecer. No Brasil vai ser muito rápido pelo problema de trânsito que nós temos nas cidades. Então, se existe uma demanda reprimida e esse veículo está sendo programado, ele está sendo projetado para ter um baixo custo, um custo muito similar aos aplicativos premium atuais para voar, né? Então, para entender um pouquinho como que funciona um veículo elétrico, ele é autônomo, mas vai ter piloto enquanto a regulamentação não puder deixar ele ser autônomo. Nós vamos ter de verdade, na prática, nas grandes cidades, vertiports. Em alguns casos, nós vamos aproveitar já helipads em cima de prédios. Em outros casos, vão ser construídas garagens inteiras. E são pontos fixos, em que esses veículos eles vão decolar, no máximo 15, 20 minutos de voo, vão recarregar, volta, decola, recarrega. Então, hoje a tecnologia está 100% disponível, não existe nenhum desenvolvimento tecnológico, é só a necessidade mesmo do desenvolvimento. Do ponto de vista de operação, é 100% integrado ao modal dos veículos, dos aplicativos dos veículos. Então, na verdade, ele integra um caminho daqui
até o aeroporto de Guarulhos. Você vai chamar um aplicativo aqui, você diz que você quer ir pelo ar. No caso aqui é o Uber, mas vão ter outros no futuro. Você quer ir pelo ar, ele vai levar até o vertiport mais próximo e te leva para Guarulhos. Então, esse é o modo de funcionamento que a gente olha, previsto para a década que vem. Em 2020, começam as 2 cidades pilotos, que são Dubai e Dallas, com operação experimental. Olha só, sensacional. Então a gente falou aqui desde problemas no WhatsApp até carros voadores, drones, jatos e tal. E a gente está discutindo muito dessa mudança que vai acontecer no setor, não só no setor automotivo, mas no setor de mobilidade como um todo. Acho que aqui a gente tem 4 dos grandes players que vão influenciar esse futuro da mobilidade. E a gente tem discussão. Então, se vocês querem saber um pouco mais de por que o futuro já chegou, temos ótimas referências aqui. E eu agradeço o tempo de todos vocês. Foi uma discussão excelente. E obrigado a todos. Obrigado.